Como eu falei para vocês no outro vídeo, que esse canal, eu fiz para poder melhor divulgar o meu trabalho, que é de manicure, né? Mas também, eu falei no outro vídeo que eu senti no coração de usar este canal também para poder divulgar a palavra do Senhor. E que sempre que possível eu estarei postando aqui um versículo, uma palavra, um hino, né? E que eu creio que muitas pessoas serão alcançadas, porque nos nossos dias atuais nós passamos por muita coisa, nosso dia a dia é muito corrido, né? E nós enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas nas nossas vidas, que nos dias atuais parece que se tornaram cada vez mais difíceis você conseguir resolver, você conseguir contornar as situações, você conseguir suportar as lutas, né? Então eu senti no coração de usar esse canal também para poder passar um pouco daquilo que Deus colocava no meu coração, né? Porque assim o Senhor colocou no meu coração para poder fazer, né? E hoje eu estou trazendo uma palavra que é um assunto muito atual, que é a criação, a educação dos nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, uma moça de 20 anos, uma outra de 16 e o meu mais novo de 9 anos. E cada um deles tem uma orientação, certo? E cada um deles, porque cada um deles tem uma faixa etária diferente. Um é criança, quase pré-adolescente, a outra é uma adolescente e a outra é uma jovem, certo? Mas vamos para a palavra. E o tema dessa palavra de hoje é a criação e a educação dos nossos filhos e a responsabilidade de nós pais. Amém? Vamos iniciar a palavra de hoje em Deuteronômio 6, capítulo 6, o versículo 6. Vamos aqui para a palavra do Senhor. Versículo 6, né? E 9, que fala assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Hoje em dia é o governo que invadiu os nossos lares, sim, com leis que tentam nos ensinar como educar os nossos filhos. Tem a invasão também de terceiros, como parentes, como amigos, até conhecidos, né? Pessoas que não têm a menor intimidade com você, mas quer que você eduque, crie seu filho, certo? Ou da maneira deles, que na maioria são pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, certo? Ou que acham que conhecem a palavra, mas que simplesmente não pratica, porque falam assim: ah, mas hoje em dia é tudo diferente, né? Ah, hoje em dia não é assim. Ah, essa mocidade de hoje, essas crianças de hoje. Mas na verdade, o que mudou não foram as crianças, não foram os adolescentes, não são os jovens, mas sim nós pais. Nós, os pais de hoje, é que estamos diferentes dos nossos pais de antigamente. Que nós pais temos que instruir nossos filhos de dia e de noite, ensinando a eles o que é certo e o que é errado, e ensinando a eles a palavra de Deus. Porque quando nós ensinamos a palavra do Senhor aos nossos filhos, nós estamos ensinando o caminho da salvação.
Nós estamos ensinando para os nossos filhos o caminho para chegar a Deus, para sentir Deus em nossas vidas, para ter o temor, sentir o temor ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. 1 Samuel capítulo 3, o versículo 13 diz assim: porque eu já lhe fiz saber que jurarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Essa passagem fala sobre Eli. Sobre Eli. E sobre os filhos de Eli, mas principalmente sobre a educação que Eli, como pai, não deu aos seus filhos corretamente. Por mais que ele viesse ensinar os mandamentos do Senhor, por mais que ele viesse educar os seus filhos dentro do tabernáculo, como sacerdotes, né? Mas ainda assim, quando Eli via os seus filhos cometendo pecado, tomando atitudes erradas, escolhas erradas que não agradavam ao Senhor, Eli, como pai, não repreendia os seus filhos. Ele ainda assim fechava os olhos, sabendo que era errado, ele fechava os olhos para atitudes erradas de seus filhos. O que nos dias atuais, muitas vezes nós pais também fazemos. Fechamos os olhos para atitudes erradas de nossos filhos. Como assim, Cláudia? No dia a dia, eu tenho um filho de 9 anos. Uma atitude errada, que eu sei que ele está errado, e eu não o repreendo naquele momento, eu estou automaticamente tapando os olhos. Tapando os olhos. Já está grande. Eu já falei uma vez, eu já falei 2. Não. Educação é algo diário. São todos os dias. E nós não podemos cansar de ensinar os nossos filhos. Aí vamos continuar com uma palavra fala. Vamos aqui para Provérbios, capítulo 13. Provérbios, o que a palavra ainda continua a nos ensinar? Gente, são muitas passagens, são muitos ensinamentos na palavra de Deus. Eu escolhi apenas algumas, certo? Provérbios 13 e o 24. Provérbios 13 e 24. Fala assim: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Gente, não vamos confundir a correção, quando necessária, com o espancamento, com a violência. Não vamos confundir, não vamos distorcer. O erro do ser humano, além de deixar Deus em segundo plano nas suas escolhas, suas atitudes, ainda assim faz mau uso da palavra. Mas Deus falou que tem que usar a vara. Não. Usar a vara da correção é uma coisa. Agora, você espancar, você denegrir o psicológico, destruir o psicológico do seu filho é outra coisa completamente diferente. Nós não podemos jogar as nossas frustrações, nossas iras, nossas raivas em cima dos nossos filhos. Não deixar acumular a raiva que você vem acumulando de alguma situação ou de alguma outra pessoa. E quando o seu filho está naquele momento de rebeldia, você jogar tudo isso em cima do seu filho. Inclusive, sobre isso, a própria palavra nos instrui. Nós não podemos espancar os nossos filhos, não podemos jogar a nossa ira sobre os nossos filhos. Vamos continuar aqui que a palavra nos instrui. Provérbios 19 e o versículo 18 diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Tá vendo o que eu estava falando nesse instante? Temos sim que castigar os nossos filhos, corrigi-los, mas ainda assim com limite. Se nós temos que colocar limite sobre nossos filhos, nós também temos que ter limite, até na hora da correção, certo? Vamos continuar aqui.
Provérbios 22 e o versículo 6. Fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Cláudio, então quer dizer que meu filho nasceu num lar evangélico, nasceu, cresceu, foi educado, foi criado dentro de um lar cristão, então quando ele estiver adulto, ele nunca vai se desviar. Não. Entenda o que a palavra do Senhor fala. Nós educamos, nós instruímos nossos filhos, mas ao adulto ele tem um livre-arbítrio. Ele pode até que está repreendido em nome de Jesus ir para o mundo por conta de suas escolhas erradas, mas você pode ter certeza que durante todo o percurso dele, que ele estiver no Egito, que ele estiver lá fora, a palavra do Senhor está aqui, ó. Ele não vai se esquecer. Ele não vai. E você pode ter certeza que um dia o teu filho, que hoje se encontra-se desviado, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, da casa de Deus, você pode ter certeza, toma posse dessa palavra, que um dia o teu filho vai voltar sim para os braços do Pai, vai voltar sim para a casa do Senhor, vai voltar sim para os caminhos do Senhor. Tome posse dessa palavra, Jesus. Vamos continuar aqui. Provérbios 23, versículo 13 e 14 fala assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que palavra forte. É com a educação que eu dou para o meu filho, para as minhas filhas, dentro da palavra do Senhor, corrigindo elas quando necessário, quando preciso for. Eu estou ajudando as minhas filhas a se afastar, os meus filhos se afastarem do caminho mau, do caminho que leva para o inferno. Amém? Continuando aqui com a palavra do Senhor, Provérbios 29, versículo 15 e 17 diz assim. 29, 15 e 17 fala assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma envergonha sua mãe. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Em Efésios 6 e o versículo 4, que fala assim: e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Chegamos num ponto que os versículos de referência que eu vou passar para vocês são esses, certo? Estudem a palavra do Senhor, esmiucem bem, que Deus vai falar com você, vai lhe instruir como deve educar o seu filho dentro da... Vamos finalizar em Efésios 6 e o versículo 4, que fala assim: e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Chegamos num ponto que os versículos de referência que eu vou passar para vocês são esses, certo? Estudem a palavra do Senhor, esmiucem bem, que Deus vai falar com você, vai lhe instruir como deve educar o seu filho dentro da palavra. Amém? Mas chegou num ponto aqui da passagem bíblica que eu achei bem interessante e que eu tenho observado muito em relação a alguns pais nos dias de hoje. A palavra do Senhor fala: quem
tem que instruir e conduzir as crianças, os filhos? Nós, pais. Nos dias de hoje, nós temos visto muitos pais deixando a educação, jogando, na verdade, jogando a educação, a responsabilidade da educação do seu filho para professor da escola, para a avó, a mãe, a sua mãe, no caso, a avó da criança, avó, avô, tio, tia, padrinho, madrinha, amigos, vizinhos, né? Babás, para aquele que tem condições de pagar uma babá, para babás. Mas o pior que eu acho, nos dias de hoje, que tem muitos pais jogando a sua responsabilidade de educar o seu filho para a internet. Gente, pelo amor de Deus. Criança, que eu digo porque eu vejo isso, eu vejo crianças de 2, 3 anos que nem sabem falar direito, que ainda usa fralda, certo? Mas sabe melhor do que um adulto, se duvidar, mexer no celular, mexer no tablet e fica ali, na frente daquela tela, horas e horas e horas. Eu já ouvi pessoa falando assim, o desenho tal ensinou meu filho a falar obrigada e por favor. O desenho tal ensinou? Gente, isso é obrigação minha de mãe, sua de mãe e sua de pai. Educar o seu filho, ensiná-lo. Nós é que educamos nossos filhos, não é internet, não é celular, não é desenho, não é televisão. Não. Somos nós. Nós é que temos a obrigação, o dever de educar os nossos filhos. Porque criar, qualquer um cria. Qualquer um dá um prato de arroz, de feijão com farinha, certo? Pro menino. Criar, qualquer um cria. Agora, educar, aquela educação diária, constante, dentro do caminho certo, não. Não é para A, para B, para C. É para mim que sou mãe, para nós que somos pais. Amém? Então, era essa palavra que eu queria deixar para você. E só para complementar, outra coisa que eu já observei durante todos esses meus anos de fé, que muitos pais levam seus filhos para apresentar na igreja evangélica e outros para se batizar, que é assim que a sua crença os ensina, que nós que somos evangélicos, nós não batizamos crianças, certo? Nós apresentamos na casa do Senhor. Mas católicos batizam seus filhos quando criança. Eu acho tão lindo o filho de fulano, nossa, tão educadinho. Olha o meu filho. Ai, meu Deus, esse menino. Mas o porquê? Porque fulano e Beltrano estão educando o seu filho. Mas, e você? Como que você quer que o seu filho se comporte em tal lugar? Não faça você passar vergonha? Se você não está educando o seu filho. Como que você acha lindo criança tal que acompanha os pais para a igreja e o seu filho sempre rejeita? Por quê? Porque ele não vê esse referencial, esse espelho em você. É doído ouvir isso, mas é verdade. Nós, seres humanos, nós sempre nos espelhamos em alguém. Não venha dizer, eu não me espelho em ninguém. Mentira! Todo ser humano precisa de um referencial, de um espelho, certo? Precisa de um espelho. Se não é alguém da sua família, se não é as pessoas que lhe cercam, mas com certeza ele vai encontrar no lado de fora. Um referencial lá fora, um espelho lá fora
com quem ele se identifica e quer imitar. Certo? Todo ser humano tem um referencial em quem se espelhar. Ou para o bem ou para o mal, infelizmente, mas tem. Certo? Assim em relação aos nossos filhos. Nós somos o espelho, nós somos o referencial para os nossos filhos. Certo? Então, pais, mães, vamos assumir, vamos pegar de volta essa responsabilidade e agarrar com unhas e dentes a responsabilidade de educar os nossos filhos. Vamos nos despertar para isso. Vamos pegar de volta, vamos colocar de volta em nossos braços, em nossas mãos, a educação dos nossos filhos. Vamos parar com esse negócio de jogar essa responsabilidade para terceiros, para a internet, para desenho. Gente, pelo amor de Deus, vamos nos despertar. Olha como está o mundo hoje. Já tiraram o estudo de religião das escolas, já tiraram o momento de oração da escola, já tiraram momentos de adoração verdadeira em certos lugares. Porque tem lugares que falam de Deus, mas não obedecem em espírito em verdade, não o adoram em espírito em verdade. Então vamos nos despertar para isso. A humanidade está morrendo. Está morrendo. E eu não estou falando da morte física, não. Estou falando da morte espiritual. Gente, o absurdo que nós vemos hoje, pessoas que veem o outro sofrendo, veem o outro morrendo, bate uma selfie, coloca kkkk, ou então fala, muito bem feito isso daí, o fulano mereceu. Gente, pelo amor de Deus, tudo de ruim no mundo é consequência da ausência de Deus na vida das pessoas. As pessoas deixaram Deus de lado. Aí quando as coisas ruins vêm, acontecem, vem querer, onde é que estava Deus na hora dessa? Mas diante das tuas escolhas erradas, não perguntou nada para Deus. Senhor, eu posso? Senhor, eu devo? Senhor, será que vai dar certo? Não é verdade? Então, gente, vamos despertar para os nossos filhos. Vamos despertar para os nossos filhos. Quantas crianças estão se tornando adultos insensíveis? Jovens insensíveis. A dor alheia. Vamos despertar para isso enquanto é tempo. E vou fechar esse vídeo com uma palavra de despertamento para você. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Cláudia, eu não acredito nisso. Lamento. Mas você acreditando ou não, você gostando ou não, Jesus está às portas, Jesus está voltando e virá buscar a sua igreja imaculada. A sua igreja sem sujeira, sem mancha. Jesus voltará para buscar os seus verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Então vamos nos despertar. Nós não vamos ficar isentos da cobrança de Deus pela nossa ausência na educação dos nossos filhos. Deus já vem cobrando. Olha aí situações que andam acontecendo. Pais negligentes, pais ausentes. E ausente que eu falo não é porque está fora de casa não, porque mora longe não. É ausente dentro de casa mesmo, com a educação dos seus filhos. Vamos despertar enquanto é tempo. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até um próximo vídeo. Amém? A paz.